Glória a Deus. A epígrafe do texto: Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repilaram a Jefité e lhe disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo 27. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Glória a Deus. Eu quero trazer um texto, uma mensagem subordinada ao tema: o Senhor é o nosso juiz. Fala assim: Senhor, fala comigo. Assenta, desocupa as mãos e glorifica o Rei da Glória com bastante palma e glória a Deus. Queridos irmãos, depois da morte de Moisés, a gente vai entender, queridos irmãos, que veio Josué, o capitão, para assumir o lugar de Moisés. E o trabalho não foi tão fácil. A Bíblia vai dizer que ele estava um pouco desanimado, ao ponto de Deus falar com ele: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Meus irmãos, isso acontece na nossa vida, porque nós estamos vivendo os dias trabalhosos. Tem momentos, meus irmãos, que a luta é tão grande, que dá vontade de cruzar os braços. Mas aquele que te chamou, Ele é fiel para te dar vitória no momento da luta, e no momento da vitória você vai cantar um hino de louvor ao nome do nosso Deus. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que depois que Josué ele assume o lugar de Moisés, não foi um trabalho tão fácil. A Bíblia vai dizer que demorou mais ou menos, pastor Jeová, 7 anos para conquistar a terra prometida e dividir entre as tribos de Israel. Observa, meus irmãos, que o trabalho de Josué, se você for olhar, foi mais difícil ainda do que de Moisés. Por quê? Porque Josué, ele teve a incumbência, ele teve a responsabilidade de dividir as tribos, dividir a herança das tribos. E quando ele atravessa o Jordão, ele dá de cara com a grande cidade de Jericó, uma grande muralha. Talvez, meus irmãos, isso aconteça com você, talvez isso aconteça comigo. Talvez nós lutamos, e quando a gente olha para frente, está quase no ponto de nós colocar a mão na vitória, aquela grande muralha de impedimento. Mas eu quero abrir um parênteses para te dizer: essa muralha não vai impedir de você colocar a mão na tua vitória, porque o leão da tribo de Judá, ele te dá vitória para você alcançar o teu milagre. Essas barreiras, meus irmãos, esse gigante, ele vai cair por terra e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Aleluia. E depois de Josué, meus irmãos, agora a Bíblia vai dizer que foi um governo teocrático. Por que o governo teocrático? É o próprio Deus que governava. Não tinha rei, é o próprio Deus. Mas a nação de Israel, pastor Jeová, estava em um declínio espiritual. No mesmo momento que ele estava lá em cima, o povo já estava lá embaixo. O povo estava como uma roda gigante. Na hora que tudo estava bem, o povo esquecia de Deus. Na hora que tudo estava bem, meus irmãos, ele largava Deus para um lado. Na hora que a plantação estava boa, na hora que eles tinham comida na mesa, ele esquecia Deus. Mas na hora que Deus incitava, meus irmãos, os inimigos para levantar contra o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que o
povo chorava, o povo lamentava, o povo pedia a Deus misericórdia, aí Deus levantava juízes, aleluia, para defender o povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus vingativo. Deus podia deixar, meus irmãos, os inimigos acabar com o povo de Israel, mas Deus, Ele fez uma promessa lá atrás, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Por isso, meus irmãos, Deus é fiel na sua promessa. A Bíblia vai dizer que passou 14 juízes, mas o 8º juiz aqui, meus irmãos, foi Jefté. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse menino, esse jovem chamado Jefté, meus irmãos, ele era filho de uma prostituta, mas ele era filho de Gileade. A Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, aleluia, que quando o povo, meus irmãos, aleluia, estava fora do plano de Deus, o povo, meus irmãos, esqueceu dos mandamentos do Senhor. Agora, meus irmãos, o povo vendo, aleluia, que os inimigos estavam vindo e colhendo o plantio deles, pegando, meus irmãos, a lavoura e guardando tudo e ainda acabando com os frutos da terra, o povo começava a clamar a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus levantava juiz para defender. É a mesma coisa que você trabalha o mês todo, na hora de receber o dinheiro, outra pessoa ir no seu lugar e pegar o dinheiro no seu lugar. E isso, meus irmãos, era uma aberração, porque o povo lutava, o sol era escaldante, o povo plantava, e na hora de colher, meus irmãos, quem colhia era o povo inimigo. Assim está vivendo o pastor Jeová, muitas pessoas desse jeito, muitas pessoas estão plantando, e na hora de colher, meus irmãos, o inimigo colhe na frente. Sabe por quê? Porque às vezes, meus irmãos, por causa de simples coisa, nós estamos deixando de colocar a mão na bênção que Deus nos entregou, através, meus irmãos, de fofoca, através disso e me disse, através, meus irmãos, de falar mal de um irmão, falar mal de outro. E isso, meus irmãos, impede de nós receber a nossa vitória. Mas quando nós colocamos o nosso caminho na posição, meus irmãos, que o Senhor quer, quando nós anda na direção do nosso Deus tem prazer de nos abençoar e jogar o inimigo por terra e garantir a vitória sobre a nossa vida. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Gileade, ele era casado, esse homem chamado Gileade, ele era o maioral daquela região, daquela aldeia, e a sua esposa ainda não tinha filho. E ele, meus irmãos, ele foi num lugar, num prostíbulo, ficou com uma prostituta, e aquela prostituta, meus irmãos, engravidou, e se passou, meus irmãos, 9 meses, e mandaram avisar Gileade que aquela mulher estava quase dando à luz a um filho, o filho era de Gileade. Gileade virou as costas? Não. O sonho de Gileade, meus irmãos, é ter filho. O sonho dele, meus irmãos, é ter um filho. Então, meus irmãos, quando o filho nasce, ele pega aquele menino, meus irmãos, o Jefté, e leva para a sua casa. A sua mulher cuidou daquele menino. Jefté significa abençoado por Deus, ou por que não dizer Deus abre. E logo, meus irmãos, que aquele menino entrou naquela casa, Deus começou a abrir a madre da mulher de Gileade. Ela começou a dar um filho um atrás do outro, de ano em ano ela dava um filho. Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que tudo tem um começo e tudo tem um fim determinado debaixo do céu. Há tempo para abraçar e há tempo de desabraçar, há tempo para amar e há tempo para odiar, há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer e há tempo também de morrer. Gileade, meus irmãos, significa assento de rocha. Esse homem agora, ele falece, ele morre, e agora, meus irmãos, os meninos já grandes, os filhos de Gileade, expulsa Jefté da sua casa. Por quê? Porque ele era filho de outra mulher. Ele não era filho, meus irmãos, da mulher de Gileade, ele era filho de uma prostituta, mas era filho de Gileade. E o que ele fez? Ele podia ter recorrido, meus irmãos, os juízes daquela época, os anciãos, melhor dizendo, ou então até mesmo os juízes. Mas o que ele fez? Ele abaixou a sua cabeça e foi embora, meus irmãos, para uma terra longínqua.
Ele foi embora para Tobi. Porque, meus irmãos, tem momentos na nossa vida que nós, meus irmãos, às vezes nós queremos prender algo, que às vezes, meus irmãos, é para nós deixar embora. Então, meus irmãos, Jefté, ele teve força de não brigar, porque a Bíblia vai falar duas características dele. Ele era valente e valoroso. Valente, meus irmãos, é aquela pessoa que não cruza os braços diante das lutas. Valente, meus irmãos, é aquelas pessoas, aleluia, que mesmo diante das lutas, mesmo diante da dificuldade, ele não para de clamar no nome santo do Senhor. Ele é uma pessoa que não foge da luta, não foge da peleja. É uma pessoa valente, mas valente aqui, meus irmãos, não é, aleluia, lutar contra a carne e contra o sangue, não. Valente aqui é colocar a sua necessidade na mão do Senhor e não correr da peleja. Jefté era desse jeito, e a Bíblia vai dizer que ele tinha outra característica, aleluia, louvável. Ele era valoroso. Glória a Deus. Quem é valoroso aqui? Levante a mão. Valoroso é a pessoa que porta valores. Valoroso, meus irmãos, é uma pessoa que não negocia a sua fé. Valoroso, meus irmãos, é a pessoa que mesmo as pessoas virando as costas para ele fala a verdade. Aleluia. Meus irmãos, pode gostar de mim, pode não gostar de mim, mas se houver alguma coisa de errado, pode ter certeza que eu vou chegar ao ouvido de qualquer um, não na frente do altar, porque, aleluia, a minha característica, o meu caráter não é envergonhar ninguém, mas pode ter certeza, eu vou chamar antes de acabar o culto e vou conversar com essa pessoa particularmente. Às vezes a pessoa não vai gostar, mas eu vou chamar e vou falar. Eu não deixo para o dia da manhã. Isso aí, meus irmãos, eu carrego comigo. Sabe por quê, meus irmãos? Que a pessoa tem que ser valorosa. Tem pessoa que fica, pastor Jeová, pregando, massageando o ego dos outros, só porque a pessoa dá R$1.000, R$2.000 de dízimo. Meus irmãos, aqui não tem breganha. Aqui nós temos que pregar a verdade. Se a pessoa, meus irmãos, não quiser ouvir a verdade, meus irmãos, tem muitas igrejas por aí, mas se a pessoa quer ouvir a verdade, pode ter certeza que a sua alma vai ser alimentada e o seu nome vai estar escrito no livro da vida, e quando Jesus chamar, você vai subir com ele nos ares. Glória a Deus! Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus vai cobrar primeiro dos pastores. Não é, meus irmãos, dos membros, é daqueles que estão na frente da obra. E se houver alguma coisa, meus irmãos, eu não faço vistas grossas. Eu chego e falo: olha, minha irmã, olha, meu irmão, você está assim, assim, assim. Se você não consertar, é lógico, meus irmãos, aleluia, que eu não vou punir ninguém, mas tem casos, meus irmãos, que há punição. Por quê, meus irmãos? Porque eu tenho o meu valor. Eu sei chegar perto da pessoa e falar com ela sem a pessoa ficar triste. Agora tem pastor que parece aquele cachorro Rottweiler, parece aqueles pastor alemão. Não, você está ali na frente do altar e esparra a pessoa fica envergonhada. Eu não sou desse jeito. Nós temos que ter sabedoria na frente da obra. Nós temos que chamar a pessoa, meus irmãos, no particular e falar: minha irmã, meu irmão, você está assim, assim, assim. Se você não consertar, Deus vai cobrar de você. Eu estou lavando minhas mãos. Herodes, meus irmãos, lavou as mãos dele. A Bíblia vai dizer que Herodes viu as qualidades em Jesus. As pessoas, meus irmãos, queriam crucificar Jesus. Herodes tentou tudo quanto é jeito livrar Jesus, mas não conseguiu. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na bacia, lavou as suas mãos. Ele falou assim: eu estou lavando minhas mãos porque o sangue dele é inocente. Amém, Jesus. Será que você tem falado as coisas? Ou você tem lavado as mãos? Ou deixado de falar as coisas? Meus irmãos, Herodes, meus irmãos, ele falou. E também ele lavou a mão, sabe por quê, meus irmãos? Porque a opressão era grande sobre a vida de Herodes ali. O povo preferiu soltar Barrabás. Barrabás, meus irmãos, é uma tipologia de toda a nação. Por quê? Por causa, meus irmãos, de um justo, aleluia, ele deu liberdade para Barrabás. Barrabás representa toda a humanidade que estava condenado, meus irmãos, ao enforcamento, estava condenado, meus irmãos, ao juízo final, estava condenado ao fogo eterno, mas teve um que morreu para livrar a nossa vida do fogo do inferno, e esse homem
nome é Jesus Cristo de Nazaré. 100% homem e 100% Deus. Então, meus irmãos, o valor é isso, é um valor que você não pode negociar. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os meninos, irmão dele crescendo, ele sendo primogênito, ele tinha que ficar no lugar do pai dele, mas não, ele abaixa a cabeça, pega a sua roupa e vai embora. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele foi embora de cabeça baixa. Ele não quis discutir. Há momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós não temos que discutir com algum parente, nós não temos que discutir com o irmão, com a irmã, mesmo você estando no seu direito. Há momentos que você tem que abaixar sua cabeça, aleluia, dar o braço a torcer e colocar na mão de Deus, porque Deus, ele peleja ao teu favor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no versículo 27, aleluia, tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel, entre os filhos de Amon. Observa, meus irmãos, que hora nenhuma Jefité queria travar uma peleja, hora nenhuma Jefité queria travar uma luta contra os inimigos do povo de Israel. Ele falou: o Senhor é juiz, e Ele julgará entre mim e você. Há momentos, meus irmãos, que você tem que colocar a tua causa na mão de Deus. Você não precisa discutir nem nada. Você recorre, meus irmãos, com o trono celestial, colocando a cara no chão e colocando a boca no pó e pedindo Deus misericórdia para entrar na tua causa. E Deus, ele vai ouvir tua oração, porque a Bíblia vai dizer que coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que agora Deus, aleluia, cria uma situação. E agora, meus irmãos, Deus coloca no coração do povo de Amon para levantar, meus irmãos, contra o povo de Gileade, o povo de Israel. E, meus irmãos, não tinha ninguém para ficar como capitão. Não tinha ninguém para ficar no exército, aleluia, como um coronel. Não tinha ninguém. Todo mundo começou a cruzar os braços, todo mundo começou a bater uma perna na outra, com medo do inimigo. Então o que eles fez? Ele falou: olha, nós temos um irmão que ele foi embora de casa, ele está vivendo lá em Tobi, e ele é o maioral, ele é o chefe, aleluia, da cidade de Tobi, aleluia. A Bíblia vai dizer que pessoas levianas se ajuntaram a Jefité. Pessoas levianas aqui, meus irmãos, pessoas de mau caráter. Mas quando Jefité chega lá, aleluia, o mau caráter das pessoas foi mudado. As pessoas, meus irmãos, começou a seguir a Jefité, mas começou, meus irmãos, a seguir a Jefité em prol do benefício do seu bairro. Então a gente começa a entender, meus irmãos, aleluia, que Deus, aleluia, levanta esse homem. E esse homem estava lá, meus irmãos, e ele não foi influenciado, aleluia, por mau caráter daquele povo, mas o povo entendeu que Jefité tinha uma coisa, meus irmãos, que chamava a atenção dele. Ele era valente e valoroso, e o Senhor é com ele. Você pode ter tudo na vida, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter emprego, você pode ter empresa, você pode ter uma casa lá em Leão Reis, na beira da praia, mas o Senhor não for contigo, você não tem nada. Deus, meus irmãos, é prioridade na minha vida e na sua vida. Pode ter certeza disso. Se você tem tudo e você não tem Deus no seu coração, você, meus irmãos, não tem nada. Porque a prioridade é Deus no nosso coração. E quando Deus está no nosso coração, meus irmãos, nós conseguimos mudar o lugar aonde a gente vai, aonde a gente frequenta, aonde a gente trabalha. A gente consegue mudar o lugar. A Bíblia vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele foge de Saul, ele estava na caverna de Adulão. Tinha 600 homens, meus irmãos, fugitivos, homem de mau elemento, homem, meus irmãos, leviano. Mas quando Davi chega lá, aqueles homens mudaram o caráter e começou a seguir Davi em prol da obra de Deus. Davi conseguiu mudar o caráter daquele homem. Sabe como você vai conseguir mudar o caráter das pessoas, até mesmo dentro da sua casa? Através da tua atitude, através, meus irmãos, do seu proceder. A Bíblia
Bíblia vai dizer que nós andamos debaixo de uma grande nuvem de testemunho. Aonde você passa, as pessoas olham e vai dizer: olha, aquilo ali é homem de Deus. Se você passa, se você está disfarçado, usando maquiagem, as pessoas falam: olha, ali está escondendo atrás da Bíblia. Mas graças a Deus, eu glorifico a Deus que na igreja do Novo Amazonas tem pessoas comprometidas com a palavra do Senhor e não precisa de usar maquiagem, pessoas sinceras diante da obra do Senhor. E quando apertou o cerco, meus irmãos, o que eles fez? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os anciãos, o ancião aqui, meus irmãos, não fala de velhice, fala de experiência. E um desses 3 anciãos, 2 eram irmãos de Jefité. Eles foram lá em Tobi e chamou Jefité para ajudar ele. Jefité olhou para eles e falou: olha, você me expulsou da casa de meu pai, agora que o trem agora apertou para o seu lado, você vem caçar ajuda de mim? Eu não sou filho de uma prostituta. Mas eles falaram: olha, Jefité, ser o nosso Senhor, você vai lá e vai ser o nosso juiz, você vai ser o maioral, você vai ser o nosso general. Jefité, meus irmãos, falou: olha, eu vou lá com vocês, mas se eu for por cabeça, eu vou lá com vocês e vou pedir direção a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que assim ele fez. Ele pediu direção a Deus e Deus entregou os inimigos na mão dele. Quando você está debaixo da unção do Espírito Santo, quando você está debaixo da mão poderosa de Deus, pode ter certeza, tudo aquilo que você for fazer, você vai ser bem sucedida, porque Deus é contigo nessa peleja, nessa batalha. O inimigo não vai parar na sua frente, o desemprego não vai parar na sua frente, a enfermidade vai ter que bater retirada, porque você serve um Deus vivo, um Deus que vela, aleluia, para abençoar a tua alma e para abençoar os teus projetos, os teus objetivos, segundo a vontade dele. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jefité vai, mas Jefité não quis travar uma guerra. Jefité, meus irmãos, ele não quis batalhar, ele não quis enfrentar os inimigos no campo de batalha. Ele escreve uma carta e manda, meus irmãos, aleluia, um cavaleiro, aleluia, entregar, meus irmãos, um mensageiro montado em um cavalo para entregar a carta para os amonitas. Mas os amonitas, meus irmãos, queriam peleja, queriam batalha. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus falou com Josué: aonde você colocar a planta do vosso pé, eu vou ter dado como herança. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que o povo de Amon tentou impedir do povo entrar na terra, mas o povo, meus irmãos, foi dizimado, foi derrotado. Porque Josué não brincava na peleja, ele não brincava em campo de batalha. A Bíblia vai dizer que uma vez ele encontrou com um anjo de todo o tamanho, com a espada nua na mão. Ele vai dizer para o anjo: olha, você é do nosso ou você é contra nós? Ele falou: eu não sou de vocês e não sou contra vocês, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou capitão do exército do Senhor. Aleluia. Ele não tinha medo, ao ponto, meus irmãos, de Moisés separar 12, aleluia, espia, separar 12 pessoas de cada tribo para esgotar a terra prometida. A Bíblia vai dizer que 10 tribos, aleluia, voltou com resultado negativo. Olha, lá na verdade tem fruto grande, a terra mana leite e mel, mas nós somos pequeninos diante do gigante que tem lá. Nós somos como gafanhoto, o povo mesmo estava humilhando ele. Meus irmãos, nós não podemos humilhar. Nós temos que humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Não temos que humilhar debaixo de mão de homem, de ninguém. Nós temos que humilhar debaixo da mão só daquele que vive para todo sempre. Mas Josué, meus irmãos,
Caleb, ele chegou com resultado positivo. Olha, na verdade lá tem gigante mesmo, a terra mana leite e mel, mas assim como o Senhor abriu o mar vermelho, assim como o Senhor mandou as 10 pragas lá no Egito e esmoreceu o coração de Faraó, assim esse gigante vai ser derrotado pela minha espada, pela nossa espada, porque Deus é o nosso general. Josué, meus irmãos, e Caleb não cruzou o braço, ao ponto da Bíblia dizer que na primeira, aleluia, no primeiro povo, meus irmãos, a primeira geração, eles todos morreram, meus irmãos, no Egito, aleluia, no deserto, melhor dizendo, só os filhos dele, meus irmãos, que entraram na terra prometida, exceto Caleb e Josué. Sabe por quê? Porque Caleb e Josué, ele não teve medo. A Bíblia vai falar, meus irmãos, se mostrares fraco no dia da peleja, a sua força será pequena. Não podemos cruzar o braço, meus irmãos, diante da batalha. Não podemos cruzar o braço diante das pelejas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o salmista Davi vai dizer: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O desejo tem que ser maior, meus irmãos, da peleja que você está vivenciando. O sonho de vencer, de conquistar, tem que ser maior do que a luta que você está passando. Sabe por quê? Porque Deus já entregou essa vitória na tua mão, em nome de Jesus. Mas não teve jeito, meus irmãos, o povo queria batalhar. Tem momento que acontece isso na nossa vida. Nós corremos daqui, nós corremos dali, mas o inimigo, meus irmãos, tenta nos cercar. Mas nós vamos vencer através, sabe de quê? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, meus irmãos, o inimigo vai entrar numa porta e vai sair por 7. Sabe por quê? Porque o inimigo pode, meus irmãos, levantar contra você. Ele pode, meus irmãos, levantar contra a tua família. Mas o Senhor, Ele alvorará contra ele a sua bandeira. Porque Deus está contigo nessa batalha. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que assim Jefité, ele foi lá e enfrentou os amonitas em campo de batalha. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que 20 cidades foi derrotada através de Jefité e através, meus irmãos, do soldado que estava com ele. Na cidade, meus irmãos, que ele foi humilhado, que ele saiu de cabeça baixa, ele volta lá de cabeça erguida. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Pessoa que humilhou você, pessoa que deixou você para baixo, falando que você não vai conquistar, que você não vai colocar a mão nessa bênção, que você não vai colocar a mão na chave dessa casa. Pessoa que mandou, aleluia, que te falou, que te humilhou através de palavra. Você vai voltar de novo de cabeça erguida e com a mão na chave da vitória, porque o Senhor é contigo nessa peleja, o Senhor é contigo nessa batalha. Aqueles que te humilharam, eles vão ter que ver Deus na tua vida. Aqueles que falou que você não vai conseguir, eles vão ter que ver Deus na tua vida e falar: verdadeiramente, esse aí é homem e mulher de Deus. Sabe, meus irmãos, aquelas pedradas que foi lançada em você, até mesmo dentro da sua casa, até mesmo onde você trabalha, não se preocupe. Cada pedrada que você está tomando está servindo de degrau para você subir na vida, para você subir cada degrau. Tem pessoa que quer subir lá em cima na roda gigante, na mesma velocidade que você sobe e na mesma velocidade que você desce. Mas quando você dá valor àquilo que Deus colocou na tua mão, você vai subir um degrau de cada degrau e você não vai descer rapidamente. Sabe por quê? Porque se você deu valor àquilo que Deus colocou na tua mão. Muitas pessoas, meus irmãos, perdem as coisas fácil. Por quê? Porque conquistou fácil demais. É a mesma coisa, meus irmãos, pessoas, aleluia, que estão, meus irmãos, conquistando algo, estudando na faculdade, tirando a carteira de motorista. Você acha que essa pessoa, meus irmãos, vai, aleluia, passar no radar, aleluia, além da velocidade permitida? Não vai, porque ela vai dar valor naquilo que ela lutou para conseguir. Pessoas, meus irmãos, que passam rápido demais, pessoa que não obedece às leis. É pessoa, meus irmãos, que não conquistou. É pessoas, meus irmãos, aleluia, que não deu valor
o seu suor, porque conquistou rápido demais. Tem pessoas, pastor Jeová, que chega na igreja hoje, aleluia, amanhã, meus irmãos, já está dirigindo igreja, aleluia, nem fez propósito de oração nem nada, já está entregando revelação, e daqui a pouco está virando diácono, presbítero, até um pastor, aleluia, mas quando chega a cair, cai rápido demais. Quem sobe rápido demais, cai rápido demais. Tem que dar valor àquilo que Deus colocou na sua vida. Tantas pessoas, meus irmãos, que têm 30 anos, 20 anos de ministério, e às vezes, meus irmãos, pessoas chegando agora, acham, meus irmãos, que é desse jeito. Não é. Quando você pensar em desistir, olha para trás e vê tanta peleja, tanta batalha que você enfrentou para você estar aqui na casa de Deus. Tantas pessoas, meus irmãos, que desviaram no meio do caminho. Tantas pessoas, meus irmãos, aleluia, que hoje nem está aqui nem como membro, está lá fora usando droga. Sabe por quê? Porque não deu valor ao chamado de Deus. Essas pessoas, Deus está de braços abertos, porque a porta da graça, meus irmãos, está aberta. Nós estamos vivendo na sexta dispensação da graça. Aleluia, a última dispensação, a dispensação milenar. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Hoje a porta está aberta. Jesus está por lá de fora de muitas igrejas, mas Ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, aleluia, e eu entrar na tua casa, eu cearei com você, você ceará comigo. Mas tem conquistado que Deus está por lá de fora. A pessoa acha que Deus está agradando, Deus não está agradando. A pessoa acha que Deus está provando, Deus não está provando. Meus irmãos, sabe como você sabe quando Deus está provando aquilo, aleluia, que você está fazendo na obra dele? É quando você começa a ser perseguido dentro da igreja. É quando você começa a ser perseguido no local do seu trabalho. É quando as lutas começam a chegar na tua casa. As lutas começam a chegar, meus irmãos, aleluia, a enfermidade começa a chegar. É porque você está sendo aprovado. E Deus não atenta a ninguém, Deus prova. Depois da prova, você receberá o galardão da coroa dele. Isso, meus irmãos, aleluia, é você saber que você está sendo aprovado por Deus. Mas tem crente, meus irmãos, aleluia, que está vivendo uma vida tão luxuosa, está vivendo uma vida tão, meus irmãos, elevada, não passa luta com nada, quando está com enfermidade, paga os melhores médicos. Essa pessoa, meus irmãos, não passa por luta. É fácil ser cristão desse jeito, mas o cristianismo, meus irmãos, ele tem que ter renúncia, ele tem que ter batalha. A Bíblia vai dizer que Jefité foi, batalhou e venceu. Sabe por quê? Porque ele era homem valoroso e valente. Todo aquele que é valoroso e valente, meus irmãos, o inimigo ele vai ter que bater em retirada da tua casa, porque você porta coisas, meus irmãos,